Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor, graça e paz. Metroviários de Cristo, amigos que têm nos acompanhado pela internet. Eu faço parte dos Metroviários de Cristo, sou o presidente, Johnson Barbosa. Eu gostaria de fazer aqui uma leitura neste devocional de hoje do livro do Êxodo do Antigo Testamento, capítulo 17, do verso 8 em diante, que diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar, chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Bom, nós estamos diante de uma palavra, de um texto bíblico escrito no Pentateuco, no segundo livro do Pentateuco, o livro do Êxodo, que significa saída. Este livro, ele nos descreve na caminhada do povo de Israel ao serem libertos do Egito. Nós vamos verificar que nos capítulos anteriores, este povo estava escravizado por quase 430 anos no Egito, e Deus levantou Moisés para que livrasse eles deste cativeiro. Ao sair desta escravidão do Egito, eles enfrentaram muitos desafios. Evidentemente que nós não estamos entrando no detalhe das 10 pragas sobre o Egito, por exemplo, para que eles fossem realmente libertos das mãos de Faraó. Mas ao saírem dos muros do Egito, ao saírem das terras do Egito, eles enfrentaram grandes desafios e obstáculos. Entre eles, os mais conhecidos, nós sabemos que eles atravessaram o Mar Vermelho. A Bíblia nos mostra isso. Moisés, usando da sua vara e do poder de Deus sobre a sua vida, ele ordenou que o mar se abrisse. Esse mar, ele se abriu, o povo passou. Apesar da perseguição do exército de Faraó, eles foram derrotados. Está na palavra de Deus. No próprio cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15, também nós vamos ver no Salmo 136. É importante também observar que esse pessoal, eles enfrentaram algumas dificuldades com relação à falta de água, águas amargas, a falta de comida, de sorte que Deus transformou a água amarga em água doce. Deus também permitiu com que a rocha jorrasse água para que eles não tivessem sede. Deus mandou do próprio céu o seu maná, o alimento para que eles se alimentassem, as codornizes que caíram do céu. De certa maneira, o povo de Israel, ele estava sendo protegido por Deus de todas as formas. E nesta ocasião, logo após todos esses desafios, vem agora um opositor, um adversário, um povo inimigo, que vinha em ataque de forma sorrateira contra os israelitas. Apesar dos israelitas somarem centenas de milhares de pessoas
naquela peregrinação pelo deserto, nem todos, ou praticamente a maioria, não estava preparada para uma guerra. Devemos lembrar que eles estavam escravizados e, portanto, eles não tinham uma força armada, eles não tinham um preparo para a guerra. Talvez até tivessem lutado em algum momento da história do Egito, até mesmo em favor do Egito, mas isso não está claro para nós. Mas, na sua grande maioria, eles não tinham esse preparo, essa capacidade. Porém, Deus, Ele, pela sua misericórdia, alcança mais uma vez o povo de Israel, e Moisés, muito atento à providência de Deus, ele ordena que Josué vá para a frente de batalha. Eles estavam ali diante do deserto de Refidim, e Josué, então, ele vai ser o capitão da guerra, ele vai ser ali o comandante daquela batalha, para defender o povo de Israel dos seus inimigos, do caso aqui dos amalequitas. E Moisés, ele então sobe a colina, ou dependendo da tradução bíblica, ao cume do monte, juntamente com Arão e com Hur, para que lá ele interceda a Deus. A Bíblia nos mostra que quando Moisés, então ele levantava as mãos, enquanto as mãos deles estavam levantadas para o céu, elas estavam erguidas, Deus dava vitória aos israelitas sobre os amalequitas. Mas quando Moisés cansava os seus braços, também devido à sua idade, e os amalequitas acabavam vencendo a guerra contra os israelitas. Então, os seus companheiros, Arão, seu irmão Hur, seu cunhado, que estavam ali ao lado dele, então seguraram os seus braços, cada um de um lado, colocaram ali uma pedra para que eles sentassem, e Moisés, então, ele se manteve com os braços levantados, erguidos, sustentados, até que a vitória de Israel realmente ocorresse de forma definitiva sobre os amalequitas. Segundo a palavra de Deus, no verso de número 12, diz que Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Então, durante todo aquele dia, a guerra se estendeu. E no verso 13 diz que Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Essa história é bem interessante, porque aqui nós vamos ver alguns aspectos. Evidentemente que existem outros aspectos, mas nós vamos explorar aqui apenas alguns aspectos para que a gente possa tirar alguma lição dessa história. Primeiro, Deus não abandonaria o seu povo no deserto. Mesmo que eles tivessem passado por todos os problemas anteriores, não seria agora, diante do adversário, e agora é um novo adversário, não são os egípcios, são os amalequitas, não seria agora diante de um adversário preparado para a guerra, que o povo de Israel seria sucumbido no deserto. Deus daria para eles uma saída. Segundo, Moisés era homem de Deus e foi levantado para liderar o povo e tinha que ordenar, então, que o povo de Israel se mantivesse firme naquela batalha. Porque enquanto eles estavam na guerra, Moisés estava falando com Deus. Moisés estava intercedendo pela providência de Deus, pela solução divina. E ele não estava sozinho, ele precisava dos seus cooperadores. Entre eles, Josué foi colocado à frente da batalha. Então, dentro daquele povo, alguém deveria assumir a frente de batalha. Alguém deveria liderar o povo enquanto o profeta Moisés estivesse no monte, intercedendo ao seu Senhor, ao Deus do povo. Ao mesmo tempo, 2 cooperadores acompanharam Moisés e ele não estava sozinho no cume do monte. Então, esses cooperadores observaram a necessidade de Moisés. Era necessário que os braços de Moisés continuassem erguidos para que a batalha fosse vencida. Aprendemos que era necessário que Moisés se mantivesse em clamor a Deus, em intercessão a Deus, aguardando a providência divina sobre aquele momento de adversidade que o povo estava passando. E
nós observamos que por isso a vitória foi definitiva sobre os amalequitas. Deus, então, fez com que o povo de Israel fosse vencedor na batalha, para que pudesse continuar a sua viagem à terra prometida, e os amalequitas herdaram sobre eles maldição em todas as suas gerações. Naquele dia, Moisés ele fez um altar ao Senhor, e a Bíblia nos mostra que ele, naquele altar, então, ele declarou: o Senhor é a minha bandeira. Precisamos fazer o nosso momento de adoração, de louvor e agradecimento a Deus. Toda vitória deve seguir do agradecimento. E foi isso que Moisés ensinou ao povo. E a Bíblia nos mostra que então eles continuam a sua caminhada pelo deserto, e aí tem mais outras histórias muito interessantes. Que nesta tarde você possa guardar no seu coração esta história que ocorreu há milhares de anos, mas ela ainda é muito significante para os tempos, não só da igreja, mas para todo o povo da terra. Quem não conhece as histórias de Moisés e da peregrinação de Israel no deserto? O mais importante é que nós sabemos que o mesmo Deus que estava na vida de Moisés e que estava protegendo aquele povo, também nos protege nos dias de hoje. O mesmo Deus de Israel é o Deus da igreja. O mesmo Deus que levou o povo pelo deserto e os livrou de todos os seus inimigos e de todas as suas barreiras e obstáculos, que deu saídas, que deu soluções, que deu providência, que deu, acima de tudo, salvação, é o mesmo Deus. A diferença em relação ao povo de Israel e ao povo da igreja é que Israel ainda não conhecia a Cristo, que é o próprio Deus que se fez homem entre nós. Nós conhecemos a Cristo, e isto é maravilhoso, porque quando nós olhamos para Cristo, nós nos aproximamos cada vez mais do propósito e das leis de Deus. Olhar para Cristo significa olhar para a cruz de Cristo, para o seu sacrifício na cruz, e lembrar que o sangue derramado na cruz de um homem sem pecado, de um homem que ele é chamado de unigênito do Pai, ou seja, o único Filho de Deus, enviado a nós, ele veio para nos salvar de todas as nossas adversidades. Ele veio para nos livrar do mal, ele veio para nos livrar das nossas batalhas, das nossas lutas interiores. Ele veio para nos dar o direito da vida eterna. Então eu convido a você para que nesta tarde pense nessa reflexão e analise. Você tem um Deus na sua vida para lhe proteger no dia da adversidade? Você está preparado e tem a certeza de uma salvação para além da morte? Você está preparado para passar para a eternidade com Cristo? Eu quero orar por você. Eu quero orar em nome dos Metroviários de Cristo, São Paulo, pela sua vida, pela vida da sua família. Antes, porém, eu gostaria de lembrar que nós temos um compromisso e eu quero convidá-lo para que no dia 27 nós estejamos na Vila Guarani, no templo da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Estaremos divulgando o endereço logo mais abaixo do vídeo, para que você participe de uma palestra gratuita sobre a fascinante cultura judaica. E estará conosco o hebraísta, pastor Marcelo Oliveira, que é um estudioso da língua judaica, da língua hebraica, é um estudioso da cultura judaica, escritor de 17 livros, estará nos trazendo esta palestra que é muito interessante. Eu convido você no próximo sábado, dia 27, às 15h30. Eu vou orar por você. Senhor Deus, Senhor Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por estar aqui nesta tarde, podendo interceder, podendo adorar o Teu nome.
que esta reflexão desta palavra que nós mencionamos aqui nesta tarde, ela alcance os corações aonde ele estiver, aonde esta pessoa estiver ouvindo, aonde esta família estiver nos assistindo, que Deus possa entrar na sua casa e fazer morada. Eu quero, ó Pai, honrar a Ti, porque a Ti toda a honra e toda a glória deve ser dada. Tu és digno de ser louvado, Tu és digno de ser adorado, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que é o Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Tudo está debaixo da Tua vontade, do Teu propósito. Não há nada que possa fugir da Tua presença. Eu quero, Deus, pedir, Senhor, que o Espírito Santo de Deus atinja nesta tarde, neste dia, os corações que ouviram esta palavra e que Cristo seja o principal objetivo da vida daqueles que querem a salvação para a sua vida, querem a proteção para a sua família e querem a restauração para a sua casa. Em nome de Jesus, eu te agradeço, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado.